Uma radiofrequência que esteve no ar por 92 anos. Uma emissora de rádio inaugurada em 1924, ouvida por 4 gerações. Embora hoje não esteja mais no ar, segue ainda no imaginário de muitos ouvintes e certamente na sua memória também e no seu coração. Que rádio é essa? Mundial. Sim, 860 Mundial. Quer saber mais? Venha conosco! A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador. Episódio 123, gravando! Atendendo a inúmeros pedidos, vamos, a partir de agora, contar um pouco da história da Rádio Mundial. É porque muitos querem conhecer a história daquela rádio AM que conquistou altos índices de audiência nos anos 50, 60, até explodir com aquele fenômeno radiofônico chamado Big Boy. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! Mas até chegar nessa rádio mundial do Big Boy e dos grandes comunicadores, eu gostaria de ir mais fundo no passado e falar daquela rádio que deu origem à Mundial 860. É a Rádio Clube do Brasil. Vamos voltar ao passado? A Rádio Clube do Brasil foi fundada no dia 1º de outubro de 1924, uma quarta-feira, e foi a emissora de rádio a segunda a entrar no ar no Rio de Janeiro. A prova disso é que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a primeira estação de rádio do Brasil, era a PRA2, fundada por Edgar Roquete Pinto e seus companheiros da Academia de Ciências. E a Rádio Clube do Brasil era PRA3, conforme já falamos aqui. Vai lá no episódio 2 e no episódio 3 eu conto essa história toda. Seu fundador foi Elba Dias, um funcionário dos telégrafos e apaixonado pelas transmissões de rádio. Ele era muito amigo do Henrique Morizzi, do Roquete Pinto, todos amigos, aquele pessoal que gostava de rádio. Ele conseguiu uma autorização do governo e colocou no ar a Rádio Clube do Brasil. A história dessa emissora é muito curiosa, pontilhada de reviravoltas, altos e baixos, que fizeram uma história, varia até uma radionovela. Os estúdios pioneiros da Rádio Clube do Brasil ficavam no Largo da Carioca, região do centro do Rio de Janeiro. A PRA3 ficou logo muito popular, quando em 1926 passou a transmitir em cadeia com a Rádio Educadora Paulista, uma novidade na época. Aliás, a Rádio Clube do Brasil sempre primou pelas novidades. Vejam só, em 2 de janeiro de 1930, ela transmite diretamente da esplanada do Castelo um grande comício no qual Getúlio Vargas apresenta sua plataforma eleitoral. É a primeira vez em que o rádio é utilizado como veículo de propaganda política no Brasil. Essa rádio teve também o papel de destaque na primeira greve de emissoras de rádio, quando em 12 de julho de 1933 ficou fora do ar, juntamente com outras emissoras, como a Rádio Sociedade, a Rádio Philips, a Rádio Educadora e a Rádio Mayrink Veiga. O motivo? Protestar contra as sociedades arrecadadoras de direitos autorais, que estavam cobrando taxas muito altas. E a Rádio Clube do Brasil foi também pioneira nas transmissões esportivas internacionais, via cabo submarino. Na Copa do Mundo de 1938, na França,
O locutor esportivo Galiano Neto irradia os jogos em rede para a Rádio Cruzeiro do Sul, do Rio e de São Paulo. Uma façanha na época. O Cassino da Urca desembolsou cerca de 200 contos de réis para bancar o evento. Na crista da onda da popularidade, a Rádio Clube do Brasil reúne, no final dos anos 30, um brilhante elenco de artistas jovens que se tornariam astros anos depois e que teriam muito papel importante no rádio brasileiro. Vejam só, César de Alencar começa como locutor esportivo. Ele era também assistente do grande ícone do velho rádio, Renato Mursi. As irmãs Linda e Dircinha Batista também eram atração na Rádio Clube do Brasil, como o jovem cantor Francisco Alves. A Rádio Clube do Brasil revela também 2 humoristas, Lauro Borges e Castro Barbosa. A dupla ficaria famosa ao criar a PRK-20. Era PRK-20. Depois é que foi PRK-30, um dos mais importantes programas humorísticos do velho rádio. No episódio 9, eu conto a história da PRK-30. Durante a Segunda Guerra, a emissora promoveu uma campanha sui generis para apoiar nossos pracinhas. A campanha do milhão, arrecadar 1 milhão de cigarros para os soldados da Força Expedicionária Brasileira que lutavam na Itália. Em menos de um mês, a Rádio Clube superou o número previsto. A esta altura dos acontecimentos, o rádio era um veículo muito popular no Brasil e Getúlio gostava de utilizar o rádio. Já dissemos isso aqui várias vezes. É quando um ministro de Getúlio, chamado Arthur Souza Costa, por sinal, ministro da Fazenda, sugere, por baixo dos panos, que o empresário do algodão, amigo de Getúlio, Hugo Borg, compre a Rádio Clube do Brasil para fazer propaganda do governo com aquela ajudinha, né? Aquela ajudinha do Banco do Brasil. É que em 1945 o governo Vargas já não ia lá muito bem das pernas e acabou caindo, apesar dos esforços de Hugo Borg, que ficou todo endividado. Para resumir a história, em 1951, a Rádio Clube do Brasil vai parar nas mãos do jornalista Samuel Weiner. Emerge no cenário político a figura de Carlos Lacerda, que denuncia o uso de dinheiro público no financiamento do jornal Última Hora e na aquisição da Rádio Clube do Brasil. Você dá uma olhada lá no episódio 66. Getúlio Vargas fica pressionado e acaba sobrando para quem? Para a Rádio Clube do Brasil. O governo Vargas confisca a concessão da emissora de rádio. E assim, em 1953, depois de 29 anos no ar, o nome Rádio Clube do Brasil deixa de existir. Houve protestos, campanha de intelectuais, radialistas, no sentido da manutenção da emissora no ar, sem sucesso. Mas o prefixo PRA3, 860, ficou na história. Mundial 860. Não, ainda não seria aquela mundial que os jovens tanto encontraram no ar entre os anos 50 e 60. Seguiram um tortuoso caminho. Mas antes de seguir conhecendo a história da Rádio Mundial, eu gostaria que você conhecesse o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem história. Histórias do tempo em que o rádio levava emoção a milhões de brasileiros.
você vai gostar de ter o seu exemplar. Basta você ver no final como fazer para adquirir o seu exemplar pela Amazon. Em 1954, a Rádio Mundial foi comprada pelas organizações Vitor Costa e em 1959 foi alugada pelo radialista Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade. Há até uma história de que o Zarur recebeu uma quantia de um grupo espírita com a promessa de ceder a esse grupo alguns horários da programação e não cumpriu o compromisso. Isso, na ocasião, deu muito o que falar, viu? E os espíritas acabariam por comprar a Rádio Rio de Janeiro, mas isso é outra história. Vale a pena dar uma olhada no episódio 54. O fato é que a Rádio Mundial finalmente é adquirida por Roberto Marinho e passa a integrar o Sistema Globo de Rádio. O sonho de Roberto Marinho era dotar o Rio de Janeiro de uma emissora de rádio com uma programação musical e fazer concorrência à Rádio Tamoio, que vinha alcançando muito sucesso com seus bacharéis do disco e seu lema, música, exclusivamente música. Reinaldo Jardim era um dos responsáveis pela programação de sucesso da Rádio Tamoio. Reinaldo descobre nos quadros da emissora um jovem programador, Newton Alvarenga Duarte. Esse rapaz conhecia muito de música jovem e tinha muitos discos. Era o futuro Big Boy. Reinaldo Jardim coloca o Newton que seria assim o futuro Big Boy, ficou como responsável pela programação jovem da Tamoio. E o futuro Big Boy, com sua discoteca incrível, fez a audiência das tardes da Tamoio dar um salto. O Newton recebia, os amigos traziam, eles trocavam discos importados. Ele um dia pegou esses discos e levou lá na Rádio Tamoio. Por que vocês não tocam isso aqui? Aí o programador lá riu. E ele levou a segunda vez, levou a terceira vez, levou a quarta vez. Acabaram contratando ele para ser programador da rádio. Transformou a Rádio Tamoio, quer dizer, os horários que fazia a programação, numa rádio mais dirigida para a garotada. A linguagem não. Um dos programadores, um dos melhores programadores da rádio, era justamente o Newton. E ele era especialista em música pop. E tinha na casa dele raridades que não tinha no Brasil, que é discos que até nem tinham sido lançados comercialmente nos Estados Unidos. Quando adquiriu a Rádio Mundial, Roberto Marinho foi buscar Reinaldo Jardim na Rádio Tamoio para executar seu projeto em relação à Mundial 860. Jardim conta a história. Bom, aí o Roberto Marinho comprou a Rádio do Zarur, na Mundial, que era uma emissora só de Jesus está chamando, copo d'água, dava sopa dos pobres. A emissora tinha totalmente essa imagem religiosa. Bom, então a minha função no Mundial era mudar do dia para a noite a imagem da emissora. Aí criei um esquema chamado Mundial é Show Musical. De 15 em 15 minutos entrava um show diferente, de música francesa, brasileira. O Reinaldo Jardim contratou o Newton como programador da rádio. E as músicas mais novas, mais modernas, tinha que ter alguém para apresentar. Aí ele colocou o Newton para apresentar, com o nome de Big Boy. Aí o Newton ganhou um horário como disc jockey. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! Embora o programador e apresentador Big Boy viesse a ser o responsável pelos altos índices de audiência da Mundial no seu horário, é justo que se diga que o sucesso progressivo da emissora seguia um meticuloso e competente trabalho de uma equipe de profissionais que atendia ao gosto de ouvintes de um outro tipo de rádio que surgia.
Com uma linguagem nova, dinâmica, a Mundial 860 conquista o coração de ouvintes do Rio de Janeiro e sua onda média atinge o Brasil nos horários da noite. A Mundial 860 parece antever aquilo que só aconteceria anos depois: a chegada das rádios FM. Fatos. Gente, fique ligado no Agente 860. Sim, Mundial 860 AM, mas que já tinha uma cara de FM. É assim que surge na vida do Rio de Janeiro dos anos 60 a Mundial AM 860. E ficamos por aqui. No próximo episódio, seguiremos falando da Mundial 860. Mundi Jovem. E claro, daquele jovem professor que deixou seus alunos de geografia do Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro para se transformar no maior disc jockey do rádio brasileiro. Hello, crazy people! No ar, Big Boy Show! E você, está gostando de conhecer a história da Rádio Clube do Brasil e depois Mundial? E a origem do Big Boy? Coloque nos comentários. Eu gosto de saber, é bom saber, né? E se você quer saber mais sobre a história do nosso rádio, claro, leia o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui tem história. Veja na descrição como proceder para adquirir seu exemplar pela Amazon. Ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas.